Samuel unge a Davi, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: Até quando chorarás por Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem-te enviarei a Jessé de Belém, porque dentre teus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: Como eu irei? Se Saul souber, me matará. O Senhor respondeu: Toma contigo uma bezerra da manada e dize: Vim oferecer sacrifício ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e eu te ensinarei o que há de fazer, e me ungirás a quem eu te diga. Fez, pois, Samuel como lhe disse o Senhor, e depois que ele chegou a Belém, os anciões da cidade saíram para recebê-lo com medo e disseram: Tua vinda é pacífica? Ele respondeu: Sim, venho para oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele, santificando a Jessé e seus filhos, convidou-os para o sacrifício. Aconteceu que quando eles vieram, ele viu a Eliabe e disse: Certamente diante do Senhor está seu ungido. O Senhor respondeu a Samuel: Não, olhe para seu aspecto, nem para sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Fez Jessé passar a Samá. E ele disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Então disse Samuel a Jessé: Estes são todos teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta um menor que apacenta as ovelhas. E disse Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos sentaremos à mesa até que ele venha aqui. Enviou, pois, por ele e o fez entrar. Era ruivo, belo de olhos e de boa presença. Então o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, porque é este. Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Samuel se levantou e voltou para Ramá. Davi toca para Saul. O Espírito do Senhor se afastará de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a teus servos que estão diante de ti, que busquem alguém que saiba tocar harpa, para que quando esteja sobre ti o espírito mau da parte de Deus, ele toque com sua mão e tenhas alívio. Saul respondeu a seus criados: Buscai-me, pois agora alguém que toque bem e trazei-mo. Então um dos criados respondeu: Eis que eu vi um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em suas palavras, e bonito, e o Senhor está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Vendo Davi a Saul, ficou a seu serviço. Saul o amou muito e o fez seu pajem de armas. Saul mandou dizer a Jessé: Eu te peço que Davi esteja comigo, pois ele achou graça em meus olhos. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão, e Saul sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mau se afastava dele.
Davi vai a seus irmãos e mata Golias. Capítulo 17. Os filisteus juntaram seus exércitos para a guerra e se congregaram em Socó, que é de Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Também Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e se colocaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam sobre um monte de um lado e Israel estava sobre outro monte de outro lado, e o vale entre eles. Então saiu do acampamento dos filisteus um guerreiro, o qual se chamava Golias de Gate, e tinha pouco mais de 4 metros de altura. Trazia um capacete de bronze em sua cabeça e levava uma couraça de escamas, e o peso era de 57 quilos de bronze. Sobre suas pernas trazia caneleiras de bronze e um dardo de bronze entre seus ombros. A haste de sua lança era como um rolo de tear, e tinha o ferro de sua lança, quase 7 quilos de ferro, e ia diante dele seu escudeiro. Parou e gritou às tropas de Israel, dizendo-lhe: Para que nos pusestes em ordem de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me vencer, nós seremos vossos servos, e se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis nossos servos e nos servireis. E acrescentou o filisteu: Hoje eu desafio as tropas de Israel, enviai-me um homem que peleje comigo. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, turbaram-se e tiveram grande medo. Davi era filho daquele homem efrateu de Belém, de Judá, que se chamava Jessé, o qual tinha 8 filhos. E no tempo de Saul, este homem era ancião, muito adiantado em anos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé foram à guerra com Saul. Os nomes destes 3 filhos que eram Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor. Seguiram, pois, os 3 mais velhos a Saul. Mas Davi ia e vinha para casa, deixando Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vinha, pois, aquele filisteu pela manhã e pela tarde, e assim o fez durante 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva agora para teus irmãos 37 litros deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Estes 10 queijos tu os levarás ao comandante de 1000 e vê se teus irmãos estão bem de saúde e recebe prendas deles. Saul e eles e todos os de Israel estavam no vale de Elá pelejando contra os filisteus. Davi se levantou de manhã e, deixando as ovelhas aos cuidados de um guarda, foi com sua carga como Jessé lhe ordenará. E chegou ao acampamento quando o exército saía em ordem de batalha, dando grito de combate. E se colocaram em ordem de batalha Israel e os filisteus, exército em frente a exército. Então Davi deixou sua carga nas mãos do que guardava a bagagem e correu para o exército. E quando chegou, perguntou por seus irmãos se estavam bem. Enquanto ele falava com eles, eis que aquele guerreiro que se colocava no meio dos 2 acampamentos, que se chamava Golias, o filisteu de Gate, saiu de entre as fileiras dos filisteus e falou as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Todos os varões de Israel que viam aquele homem fugiam de sua presença e tinham um grande temor. Cada um dos de Israel dizia: Não vistes aquele homem que saiu?
Ele vem para provocar a Israel. Ao que o vencer, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha, e isentará de tributos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos que estavam junto dele, dizendo: O que farão ao homem que vencer estes filisteus e tirar o opróbrio de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para injuriar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe respondeu com as mesmas palavras, dizendo: Assim se fará o homem que o vencer. Eliabe, seu irmão mais velho, ao ouvi-lo falar com aqueles homens, acendeu-se em ira contra Davi e disse: Para que desceste aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço tua soberba e a malícia de teu coração, que vieste para ver a batalha. Davi respondeu: Que fiz eu agora? Isso não é uma mera pergunta? E afastou-se dele para outros, perguntou de igual maneira, e lhe deu o povo a mesma resposta de antes. Foram ouvidas as palavras que Davi dissera e as referiram diante de Saul, e ele o fez vir. Davi aceita o desafio. Disse Davi a Saul: Não se desfaleça o coração de nenhum homem por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse Saul a Davi: Tu não poderás ir contra aquele filisteu para pelejar com ele, porque tu és um menino e ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Davi respondeu a Saul: Teu servo era pastor de ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada, eu saía atrás dele e o feria e livrava o cordeiro de sua boca, e levantando-se contra mim, eu o sujeitava pela queixada e o golpeava até matá-lo. Fosse leão, fosse urso, teu servo o matava, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. Acrescentou Davi: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor esteja contigo. E Saul vestiu Davi com suas roupas e pôs sobre sua cabeça um capacete de bronze e o armou com uma couraça. Davi cingiu sua espada sobre suas vestes e tentou andar, porque nunca os havia experimentado. E disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, porque nunca usei isso. E Davi tirou aquelas coisas de sobre si, tomou seu cajado nas mãos e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, no surrão que trazia, e tomou sua funda em sua mão e foi-se chegando ao filisteu. A morte de Golias. O filisteu vinha andando e aproximando-se de Davi e seu escudeiro diante dele. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porque era um menino ruivo e de bonito aspecto. Disse o filisteu a Davi: Por acaso sou eu um cão para que venhas a mim com paus? E por seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens provocado. O Senhor te entregará hoje em minha mão,
e eu te vencerei e te cortarei a cabeça e darei hoje dos corpos dos filisteus as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor não salva com espada e com lança, porque do Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Aconteceu que quando o filisteu se levantou e foi ao encontro de Davi, este apressou-se e correu para a linha de batalha contra o filisteu. Davi meteu sua mão na bolsa, tomou dali uma pedra e atirou com a funda e feriu o filisteu na testa, e a pedra ficou cravada na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com funda e pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem ter Davi espada em sua mão. Então Davi correu e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tirando a própria espada dele de sua bainha, acabou de matá-lo e lhe cortou a cabeça com ela. E quando os filisteus viram seu guerreiro morto, fugiram. Então levantaram-se os de Israel e os de Judá, gritaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Sairaim até Gate e Ecrom. Voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e saquearam seu arraial. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas as armas ele as colocou em sua tenda. Quando Saul viu Davi, que saía e encontra-se com o filisteu, disse a Abiméder, general do exército, Abner, de quem esse jovem é filho? Abner respondeu, vive a tua alma, ó rei, que não o sei. E o rei disse, pergunta de quem é filho esse jovem. Quando Davi voltava após matar o filisteu, Abner o tomou e o levou diante de Saul, tendo Davi a cabeça do filisteu em sua mão. Disse-lhe Saul, menino, de quem és filho? E Davi respondeu, eu sou filho de teu servo Jessé, de Belém. O pacto de Jonatas e Davi. Capítulo 18. Aconteceu que quando ele acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas ficou ligada com a de Davi e o amou Jonatas como a si mesmo. Saul o deteve naquele dia e não lhe permitiu voltar para a casa de seu pai. Fizeram acordo com Jonatas e Davi, porque Jonatas o amava como a si mesmo. Jonatas tirou o manto que levava e o deu a Davi, e outras roupas suas, até sua espada, seu arco e seu cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia prudentemente, e Saul colocou sobre a agente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e aos olhos dos servos de Saul. Saul tem ciúmes de Davi. Aconteceu que quando eles voltavam juntamente com Davi, que vinha após matar o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram cantando e dançando para receber o rei Saul, com pandeiros, cânticos de alegria e instrumentos de música. E cantavam as mulheres que dançavam e diziam, Saul feriu seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Saul se indignou sobremaneira e lhe desagradou estas palavras e disse, deram a Davi 10 milhares e a mim apenas milhares. Que lhe falta senão só o reino? Desde aquele dia Saul não olhou com bons olhos para Davi. Aconteceu que no outro dia um espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul e ele delirava em casa. Davi tocava a harpa com sua mão, como nos outros dias, e Saul tinha uma lança na mão. Saul lançou a lança, dizendo, vou encravar Davi na parede. Mas Davi se esquivou 2 vezes.
Mas Saul temia Davi porque o Senhor estava com ele e se afastará de Saul. Pelo que Saul afastou de si, nomeando o chefe de 1000, e saía e entrava diante da tropa. Davi se conduzia prudentemente em todos os seus assuntos e o Senhor estava com ele. Vendo Saul que se portava tão prudente, tinha temor dele. Mas todo Israel de Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. Então disse Saul a Davi: Eis que eu te darei a Merabe, minha filha mais velha, porque mulher, contando que sejas homem valente e pelejes as batalhas do Senhor. Pois Saul dizia: Não será a minha mão contra ele, mas sim a mão dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu, o qual é minha vida ou família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Chegada a época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Mas Micael, a outra filha de Saul, amava Davi, e isso foi dito a Saul, e pareceu bem aos seus olhos. Saul disse: Eu lhe darei para que lhe seja por laço e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Disse, pois, Saul a Davi pela segunda vez: Tu serás meu genro hoje. Ordenou Saul aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te ama e todos os seus servos te querem bem, se pois genro do rei. Os criados de Saul falaram estas palavras aos ouvidos de Davi, e Davi disse: Parece-vos que é pouco ser genro do rei, sendo eu um homem pobre de nenhuma estima? Os criados de Saul lhe deram a resposta, dizendo: Tais palavras disse Davi. Saul disse: Direis assim a Davi: O rei não quer dote algum, mas sem prepúcio de filisteu, para que seja tomada a vingança dos inimigos do rei. Mas Saul pensava fazer cair a Davi nas mãos dos filisteus. Quando seus servos declararam a Davi essas palavras, pareceu bem aos olhos de Davi, para chegar a ser o genro do rei. E antes que o prazo se cumprisse, levantou-se Davi e foi com seus homens e matou 200 homens filisteus e trouxe Davi os prepúcios deles e os entregou todos ao rei para ser genro do rei. E Saul lhe deu sua filha Mical por mulher. Mas Saul, vendo e considerando que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical amava-o, sentiu mais temor de Davi, e Saul foi inimigo de Davi todos os dias. E saíram à campanha os príncipes dos filisteus, e cada vez que saíam, Davi tinha mais êxito que todos os servos de Saul, pelo qual seu nome fizera muito famoso.